começando aqui o primeiro vlog do canal e hoje é dia 3 de janeiro de 2026, assim, o ano acabou de começar. Eu acho que a maioria das pessoas nem tá fazendo nada ainda e eu quero gravar hoje um dia antes da minha primeira prova de corrida da minha vida, porque no ano passado eu me inscrevi em 3 provas, fiquei doente e não consegui correr em nenhuma, e eu já vou entrar em 2026 correndo a minha primeira prova, que vai ser de 6 quilômetros. Eu tô um pouco nervosa, apesar de não ser uma distância longa, eu tô, acho que bastante nervosa, e mais ansiosa do que nervosa. Hoje eu passei o dia gravando conteúdo pro Instagram, eu já fiz o penteado que eu vou usar amanhã, eu tô com a roupa que eu vou usar também amanhã, que é toda da Insider, assim, uma marca que eu amo e que tá me acompanhando em toda essa trajetória de treinos e que vai me acompanhar em todas as provas, porque eu sou apaixonada e eu quero registrar hoje tudo que eu vou fazer pra conseguir me preparar pra minha primeira prova. Hoje tá sendo um dia um pouco agitado, porque eu preciso arrumar casa, eu fiz compras de mês ontem, então agora eu preciso arrumar tudo. Mas eu queria muito passar mais tempo deitada pra poder descansar, mesmo que não seja uma distância tão longa, eu não quero correr o risco de acabar cansando as minhas pernas no dia anterior. Então eu vou mostrando tudo pra vocês. Até o momento, a maior distância que eu já corri foi a de 7,5 km. Foi o maior longo que eu fiz até agora. E eu também vou entrar no ciclo de uma meia maratona. Na verdade, eu tô entrando nele amanhã, é o meu primeiro treino já pro ciclo de maratona. Vai ter muito conteúdo aqui pra poder mostrar pra vocês. E nesse vlog eu vou deixar 2 dias seguidos, ou até talvez 3, vamos ver como é que vai ser. Que vai ser o dia de hoje e o dia de amanhã da prova também vai ficar todo aqui. Então já me segue, já clica aqui pra poder me seguir e curte esse vídeo, comenta aqui se você também faz parte do time de corrida que tá começando oficialmente aqui em 2026. E se você tiver, vamos junto e vamos nos motivar todo mundo aí. Eu acabei sumindo aqui do vlog, fiquei super sem tempo de gravar e já tô de pijama, tô super atrasada pra poder dormir, mas eu separei aqui uma muda de roupa da Insider pra usar depois, ali o cestinho onde eu vou guardar tudo. Aqui a minha roupa de prova, que também é toda da Insider, óculos escuro, tem bolsa com remédio, bolsa com maquiagem, pré-treino, protetor solar, porque onde eu tô indo é um lugar de praia. Fone, aqui tá o meu númerozinho de peito. E aqui, isso daqui é pra caso sinta muita dor, alguma coisa aconteça, tá faltando até um pedacinho ali do massageador, que é pra caso a minha canela ela resolva reclamar. Já é o dia seguinte e eu tô dando carro super atrasada porque eu moro distante de onde fica a prova e a gente decidiu vir no dia mesmo. Deixamos as crianças com a minha sogra, estavam todos aqui e acordei 4 horas da manhã. Quer ser aparecer no meu vlog? Tá aparecendo no meu vlog. Nós vamos correndo horrores aqui com várias árvores na pista e a gente torcendo pra dar tempo porque já são 6h26 e a largada é 7 horas e a gente nem chegou na cidade que vai ser a prova ainda. Mas eu tenho fé que vai dar certo e a gente vai chegar assim na hora exata de largar. Fim da corrida, ganhei a minha medalhinha, consegui meu RP nos 5 km, que era meu objetivo. Eu nem quis falar no vlog, que vai que eu não conseguia. Mas consegui, fiquei no ritmo médio 5,55. Eu nunca tinha feito esse tempo até agora e eu nunca tinha me esforçado e corrido mais forte até então, sempre só no treino. E eu tô muito feliz, primeira prova e primeira prova de 2026. Já passaram alguns dias desde a minha prova e eu vim falar como é que foi a experiência, porque eu não tava muito afim de gravar, de conversar, né? Eu tava tão cansada que eu acho que eu só precisava descansar um pouco. Mas agora eu quero contar como é que foi a minha experiência e algumas coisas que eu aprendi. Foi um dia, assim, super corrido, porque eu mostrei pra vocês aí durante o vlog. Eu não moro perto, assim, no Google Maps tava marcando 1 hora e 40 minutos pra chegar lá. Mas demorou mais, a gente precisou parar no meio do caminho pra deixar as crianças, nossos 3 filhos,
com os avós do Blenny, que é o meu marido, que aparece no vlog aí. E ele teve que ir muito mais rápido, a pista tava com árvore caída, tronco. Eu até deixei de gravar um pouco algumas vezes, porque eu tava muito ansiosa, então eu não parava tanto pra ficar gravando. E também porque eu queria ajudar ele a prestar atenção na pista, porque várias vezes apareciam ali troncos, mato e etc. na pista, então precaução acima de tudo. Mas falando da prova, a prova, assim, tava muito boa no sentido de clima, porque foi ali na frente da praia, ali na orla da praia, sem ser na areia, vocês viram ali na calçada onde a gente tava. E o céu tava completamente nublado, não estava chovendo. Choveu durante o caminho até a gente chegar lá, mas na hora que chegamos não estava mais chovendo. E tinha muita gente, eu me surpreendi, porque eu achei que seria uma prova menor e achei que tinha bastante gente. A prova, assim, extremamente bem organizada, todas as barraquinhas, tudo muito bem organizado. E aí, vamos lá para durante a prova. Eu larguei mais rápido do que eu planejava, porque eu planejei largar em 7, num pace de 7. Eu tava com um ladozinho só do fone de ouvido, tocando a minha playlist de 180 BPM pra ritmar a passada, e deu muito certo. Essa playlist específica, ela tem me ajudado demais, eu posso deixar ela aqui na bio. Não é minha, não fui eu que montei as músicas, eu só achei ali, peguei enquanto tava pesquisando sobre cadência na corrida. E eu consigo ritmar a minha passada com a música e isso me ajuda a ficar menos cansada. Eu não sei explicar sobre cadência, eu ainda tô tentando entender como é que ela funciona. Mas a minha intenção era largar ali num pace de 7 e eu vou deixar aqui, nessa parte de cá, mostrando quais foram os meus tempos durante a prova. Alguns dados ali que tem no Runa ou no Strava e vou deixando aqui na tela. Então, eu acho que foi em 5h37 que eu larguei, que eu fiz o primeiro quilômetro. Só que assim, eu tava muito feliz. Eu tava muito bem. Não foi aquela empolgação de assim, não, eu quero terminar num tempo específico. Eu não tinha um tempo específico. Eu queria fazer em menos de 39 minutos. Eu queria fazer os 5 quilômetros em menos de 39 minutos. Porque eu não lembrava, eu não parei pra ver qual que era o meu tempo em 6 quilômetros. E também a prova não deu 6 quilômetros. Ela era uma prova de 6 quilômetros, mas no meu Strava pegou 5h53, eu acho. Eu vi que teve gente que pegou 5h40, então assim, sou novata nesse lance de prova, então eu não entendo dessa parte para explicar pra vocês. Mas eu queria uma meta de fazer menos de 39 minutos nos 5 quilômetros, porque até o momento eu nunca corri fazendo força de fato. Eu tenho o aplicativo do Runa, ele que monta meus treinos, e o aplicativo sempre fala pra eu ir leve, ele dita qual pace que eu preciso fazer. Eu não tenho relógio, então eu não necessariamente vigio o pace, mas eu abro ele no Strava e eu tento ter mais ou menos uma noção, e uma noção à medida que ele vai me avisando, porque no fonezinho, quando você coloca pro Strava avisar, eu coloquei o meu pra me avisar de meio em meio quilômetro, mais ou menos ali como é que tá sendo minha parcial, e assim eu ia editando meu ritmo. E na minha primeira parcial, acho que tava 2 minutos e pouco. E eu falei, mas tá tranquilo, eu tô respirando muito bem, eu tô muito feliz. Eu tava acompanhando a galera da prova, então eu acho até que eu fiz um mais rápido, porque muita gente largou muito forte. E aí, ali depois dos 200 metros, começou a segurar um pouquinho. E aí, eu ficava na minha frente, eu aproveitava pra ir passando. Tipo, literalmente, eu achei isso muito divertido, porque você vai literalmente de pouquinho até você ir passando, e você vai e passa outra pessoa, e tem que ir com cuidado pra não atrapalhar ninguém, nem esbarrar em ninguém. Então eu achei isso muito divertido e acho até que por isso eu acabei fazendo um tempo um pouco menor do que eu esperava ali, porque eu tava passando das pessoas e me adequando ao tempo que eu ia fazer. E aí no quilômetro 2 eu tava tentando dar uma segurada, eu falei, não é... Ficava conversando comigo mentalmente, né? Não é pra correr forte, você não quer quebrar no meio da prova, vamos tentar ir um pouco mais devagar. E aí, tipo, eu fui muito confortável, eu fui muito feliz, eu fui olhando o mar, eu fui olhando as pessoas. Então eu tava, assim, muito animada. Quando chegou ali no quilômetro 3, que aí a gente já fez a volta pra poder voltar de fato ali, eu já comecei a me sentir um pouco cansada, eu comecei a sentir sede, mas eu tava com a minha garrafinha, então foi naquele... Quando apitou 3 km foi quando eu peguei minha garrafinha pra começar a dar os primeiros goles. Eu tentei fazer isso correndo, mas eu achei muito difícil. Mesmo comprando uma garrafinha, eu comprei uma garrafa de água que tem biquinho só pra poder usar ali, pra poder ficar mais fácil, porque eu achei beber em copo, eu já tava testando beber em garrafa, muito complicado, sempre ficava caindo muita água em mim. Então eu tentei desse jeito, mas eu depois não me adaptei, eu andava um pouquinho, eu dava assim, uma molhadinha na garganta e continuava a correr. Tava muito tranquila ainda, eu acho que ali no quilômetro 3 eu fiz até um pace, foi quando desceu, acho que foi pra um pace de 6, que foi nesses momentos em que eu parava um pouco pra poder beber água.
No quilômetro 4, eu comecei a ficar meio estranha, assim, no sentido de... Acho que eu não tô tão bem. Acho que foi no 4. Não, no finalzinho do 4 ali, que eu acho que o 4 também ficou no tempo ok. Mas no quilômetro 5, quando ele falou 5, eu, assim, comecei a repetir pra mim, calma, só falta mais 1 quilômetro. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir muita falta de energia. E depois eu entendi que eu tava com fome. Eu literalmente estava com fome. Eu tomei o pré-treino da Nativa, o drink termogênico da Nativa, que ele tem fibra pra poder segurar até acabar a corrida. Mas assim, aporte de fibra pra quem tá correndo não segura fome. É uma coisa assim que eu até queria testar, fazer 100% em jejum, porque até o momento eu não tinha feito nenhuma vez, tomar ele e correr. Eu comecei a sentir fome e antes de chegar lá, eu tinha comido um pão de forma com um pouquinho de mel. Porque eu não queria sentir que, tipo, a comida tava voltando, o café da manhã tava voltando. E eu não sabia exatamente o que eu tinha que comer. Então, eu comecei a sentir literalmente falta de energia e fome. E aí, eu comecei a andar. Falei, cara, tá tudo bem. Eu não tô aqui pra disputar nada. A galera, inclusive, que ganhou, já tinha ganhado. Eu já tava, assim, eu tava feliz. E eu não tá, no momento em que eu parei e olhei quanto tempo eu tava fazendo Strava, eu não tinha ideia, eu só tirei o meu celular do bolso pra gravar os takezinhos pra vocês, mas era literalmente, já tava na câmera, eu não abri o Strava em momento nenhum pra poder saber o meu tempo, eu só queria curtir a prova. Aí eu andei, comecei a andar um pouquinho, eu devo ter andado, sei lá, menos de 1 minuto, aí uma moça que tava atrás de mim, ela gritou, bora! E eu fiquei muito feliz porque eu comecei a correr junto com ela. E assim, é uma energia, gente, surreal, porque eu só conseguia sentir muita felicidade, porque eu queria correr com alguém, e eu comecei a correr com ela, só que aí começou a vir, tipo, um gás. Eu comecei a pensar assim, não, o Blaine tá me esperando na linha de chegada, o Blaine tá me esperando na linha de chegada, e aí eu comecei a correr num outro ritmo, comecei a apertar um pouquinho mais o ritmo, por felicidade, porque eu queria chegar logo. Aquela sensação de, se eu for mais rápido, eu chego mais, se eu correr mais rápido, eu vou chegar mais rápido. Então eu fui e tentei dar aquele esforço final, principalmente quando eu vi a linha de chegada. Nossa, eu fiquei assim, extremamente feliz. Mas na hora que eu corri, eu abracei o Blaine com o celular na mão, tentando pausar o Strava, porque eu não queria perder de pausar o Strava rápido e ele me abraçando. E eu só pensando, eu vou vomitar em cima dele, porque eu tava sentindo que tava entalado. Minha visão ficou toda preta. Porque, tipo assim, quando você para o corpo do nada e o corpo desaquece, minha visão ficou toda preta. Então, eu pedi pra ele pra sair de perto dali, fui e comecei a respirar, peguei minha garrafinha de água que já tava no meu bolso, respirei bastante. E aí consegui me acalmar, fui pegar, tinha tipo paradinha pequenininha de açaí, uma delícia. A banana clássica, mas tinha várias coisas, gente. Tinha aquele Toddy que já vem pronto na caixinha, não é Toddy o nome, né? Leite com achocolatado, sei lá. Tinha suco de uva, eu não peguei nada disso, porque eu tava com medo de voltar. Então eu só peguei esses, mas assim que eu comecei a beber um pouco mais de água, assim que eu tomei o açaí principalmente, ele deu, assim, minha energia, ela voltou. E foi uma prova, assim, super feliz. Eu quero muito me inscrever em outras provas, eu tô muito ansiosa pra poder participar de outras provas. Eu acho que é uma sensação e é uma energia tão boa que dá vontade de fazer isso várias vezes. E aí vão algumas lições que eu aprendi. A primeira delas, que é que eu acabei de lembrar, é que quando eu fiz a minha série no ano passado, que eu ia correr 10 quilômetros, eu ia direto na minha primeira prova pros 10 quilômetros. E eu tava me preparando pra isso, eu acabei não correndo porque eu fiquei doente. E eu posso contar o que aconteceu comigo, eu tive que fazer uma cirurgia, porque que eu não consegui correr em nenhuma prova. Que foi, eu me inscrevi em 3 no ano passado, eu não consegui correr nenhum porque eu tava doente. E recebia muitas mensagens de corredores falando, cara, se inscreve primeiro numa prova de 5 pra você poder sentir como é que é. E eu pensava, não tem necessidade, porque eu já vou estar correndo 5 na rua. Porque literalmente, querendo ou não, a prova custa dinheiro. E essa corrida que eu fui, ela teve um preço super acessível. Eu paguei R$30 nela. Sendo que a maioria das provas é acima de R$100. Você vai acumulando de 100, daqui a pouco você gastou R$1.000 num mês pra correr 10 provas ou nem isso. Então, assim, eu tava num momento em que eu não ia ficar gastando, eu não queria, tipo, entrar na corrida e falar, não, eu vou entrar e vou começar a gastar. Tanto é que eu entrei correndo com o tênis que eu tinha, que me causou muita canelite. Mas eu não tinha esse planejamento de entrar pra começar a gastar muito dinheiro. Então eu falei, não, eu vou correr na rua os 5 quilômetros e eu não preciso, de fato, correr numa prova de 5 quilômetros e gastar dinheiro. Eu vou me inscrever nessas 3
que foram provas, era uma de 10, uma de 16 quilômetros. Até agora eu nunca corri 10 quilômetros, tá? Isso até o adendo, eu nunca corri 10 quilômetros até o momento. Mas até o presente momento, que é primeira semana de janeiro de 2026, pra caso vocês tenham assistido esse vídeo em 2027. E eu diria agora que sim, é muito importante primeiro se inscrever numa prova pequena, porque a energia, a ansiedade, ela mexe muito com a gente. Eu achava assim, não, quem queima a largada, quem gasta toda a sua energia nos primeiros 100, 200 metros, é quem quer pegar pódio. Eu não quero pegar pódio, eu não corro pra poder pegar pódio, não tá isso na minha cabeça. Sei que não é possível pra mim, então eu não vou fazer esse tipo de coisa. Mas a ansiedade de correr, de estar feliz, a energia da galera é tanta que dá vontade, assim, de correr mais forte. Então, eu acho que foi muito importante pra mim fazer minha primeira prova numa distância que, no momento, ela tá confortável pra mim. Eu corro, geralmente, eu faço 3 treinos na semana e, geralmente, eles pegam de 5 quilômetros pra um pouco mais. Até o momento, minha maior distância é 7,5 km. Eu ainda não corri mais do que isso. Pretendo, vou contar pra vocês em breve quais são os meus projetos pra esse ano. Eu tenho alguns, mas eu preciso, assim, bater o martelo e falar, não, são essas as provas de fato que eu vou correr. Talvez eu esteja me antecipando de novo, mas creio que não ficarei doente outra vez. Essa é a primeira lição, sim, se inscrever primeiro em provas menores pra entender como é que isso funciona, como o ambiente da prova funciona. Tentar, se eu for, não chegar na cidade no dia, que a logística pra mim é mais difícil, já que eu tenho 3 filhos e o meu marido vai estar sempre comigo, isso é inegociável. Ele, inclusive, vai se inscrever em algumas provas pra gente poder fazer juntos, mas é inegociável que a gente esteja junto, eu quero sempre ele ou comigo ou na linha de chegada. Então, e é muito mais difícil se ele tiver também que levar as crianças e ter que vigiar eles e ficar me esperando e etc, prestar suporte caso eu precise ali. Então eu preciso também pensar nessa logística, mas se possível sempre estar na cidade da prova e amanhecer lá no dia da prova. Gente, vamos começar a fazer prova às 5h30 da tarde, por favor. Vai ficar mais fácil. A segunda coisa eu não considero uma lição que eu aprendi, porque eu fiz certo, então eu já tinha visto isso. A Thalia Hill, que é maratonista e criadora de conteúdo do Instagram, ela tinha falado isso na semana da prova e eu falei, cara, vou fazer. Porque na minha meta de água diária são 4 litros de água que o meu nutricionista passou pra mim. E aí ela falou, não bebam água no dia da prova. Eu sei que ela tá falando de provas grandes, mas pra mim, como iniciante, eu vou levar o conselhos de provas gigantes pra mim, porque eu acho que todas elas são úteis. E eu fiz exatamente isso, eu bebi 4 litros de água, acho que foram quase 4 litros de água no dia anterior. E no dia eu não bebi nada, eu só bebi água do pré-treino. Fora isso, eu não bebi nada e eu bebi durante a prova. E eu não fiquei desconfortável. Não senti a barriga pesada, eu não tive nenhum tipo de desconforto abdominal. Coisa que geralmente acontece nos treinos, porque eu treino geralmente umas 5 e pouca da tarde. Eu não gosto de sair pra correr muito cedo quando não tem ninguém na rua. Então, eu acho que essa é uma dica muito acertada e que eu acertei nela. A terceira coisa, que na verdade também eu acertei, foi na escolha da roupa. Eu escolhi uma roupa que me deixava confortável e que tivesse 2 bolsos. E nos bolsos eu só levei o meu celular e a garrafa de água, que tava na metade, pra não ficar pesando. Que inclusive meu marido que falou, pô, esvazia um pouco essa garrafa sua, porque eu comprei ela já lacrada e só abri lá na hora. Ele falou, esvazia um pouco, senão vai ficar pesada. Então eu peguei, esvaziei ela ali e levei só metade da água e o celular, porque eu tava gravando, criando conteúdo pra vocês. Meu Strava fica no celular também, então eu preciso levar ele comigo. E eu estava extremamente confortável. Eu não gosto de usar top, então eu até tava com uma blusa que é dessa mesma coleção, só que branca, que é a Perfect Top da Insider. E a calça também é a bermuda, né? A bermuda também é da Insider, é uma que tem um pouquinho mais de compressão, que é a Inscupid, alguma coisa assim, o nome dela. Acertadíssima, meia de poliamida, o tênis é o meu de sempre, o meu tênis é o Gel Excite, eu acho, Asics Gel Excite 10, e é o tênis que eu uso pra treinar, é o único tênis que eu tenho de corrida. Já tava super acostumada com ele, né? Então, assim, 0 problemas. A passada, sou totalmente certa. Aprender a pisar direito antes de fazer minha primeira prova também, pra mim, foi muito importante. E aí, eu acho que eu levo como lição aprender como me alimentar antes de fazer uma prova. Porque, às vezes, até quando eu tô muito ansiosa, eu não como direito também. Mas eu também não sabia. Eu achava que comer um pão seriam suficientes, porque a prova era curta e tá numa distância que eu já faço normalmente. Só que, normalmente, eu só faço no final da tarde. E aí, então, eu já comi, eu já almocei, já tá tudo certo ali nessa questão alimentícia.
Então essa é uma lição de aprender o que eu vou comer antes da prova, pra não acontecer isso de novo, pra não quebrar no meio da prova. Não considero que eu quebrei, mas pra não quebrar numa prova futura só porque eu tô com fome. Eu acho que talvez tem outras coisas que eu tenho aprendido, mas que agora não estão vindo na minha cabeça. Eu devia ter anotado isso antes. Mas esse é o meu primeiro vlog, esse também é minha primeira prova. Se você tiver ficado com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, porque aí fica até mais fácil, até pra eu me planejar para um próximo. Pode me dar dicas de coisas que você gostaria de ver aqui, tanto no vlog quanto sobre corrida, fortalecimento, canelite, tudo isso, porque meu dia a dia de treino não consiste só na corrida. Agora eu vou voltar pra academia também, eu tava fazendo treino só em casa, e agora eu volto pra academia, então eu vou conciliar a academia focada na corrida, com a corrida, alongamento, yoga, pilates, tudo isso que tem no Runa, porque é o melhor aplicativo que eu já usei na vida, de verdade mesmo. Obviamente isso não é uma publi, poderia ser muito, porque eu realmente sou apaixonada por esse aplicativo, e tem aí 1 mês e meio só que eu tô usando. Curte, se inscreve se você não é inscrito, que vão vir muitos vídeos legais por aqui, muitas séries bem legais também sobre corrida. Um beijo e tchau!